começando o Viva Mais, o seu programa de saúde aqui no Canal 20. Eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, conversamos todas as semanas com grandes profissionais da área de saúde. Falamos de como viver mais e com melhor qualidade de vida. Aqui vocês ficam sabendo com os maiores especialistas do Rio Grande do Sul e do Brasil o que existe de melhor em tratamento de saúde nos dias de hoje, na parte de prevenção e na parte curativa. Vocês também poderão participar conosco, sugerindo pautas e assuntos através do site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco. Entre no nosso site ou ligue para a nossa produção, 8177-7440. Hoje os nossos convidados são dois dos maiores especialistas do Rio Grande do Sul em suas respectivas áreas. Tatiana Maria Ferreira, de Noronha, fisioterapeuta, e o Dr. Alexandre Perla, médico neurologista e cefaliatra, mestre em neurociências, coordenador do ambulatório de cefaleias do Hospital de Clínicas e neurologista do Hospital São José do Complexo Santa Casa. Sejam bem-vindos, Alexandre e Tatiana. Obrigada. Estamos muito felizes de estar com vocês hoje. O assunto hoje, para mim, é interessantíssimo, que é enxaqueca. E acho que para muita gente também, né? Para a grande maioria das mulheres, né? E dos homens também, sabe que eu tenho muitos amigos que têm enxaqueca, acreditem. Muitos amigos que têm enxaqueca. Muito bem, mas depois a gente vê isso aí, se é uma coisa só de mulher ou não, né? Mas, Alexandre, o que é a cefaleia? O que é enxaqueca? Tem diferença, para começar, tem diferença cefaleia, enxaqueca? Quem está nos assistindo, dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, tudo a mesma coisa, a mesma família? Isso é muito interessante isso que está perguntando, assim, Ana, porque assim, ó, a gente tem que ter em mente assim, ó, que enxaqueca é apenas um tipo das dores de cabeça que a gente pode ter, que podemos ter. Então a gente pode dizer que toda a enxaqueca vai ser uma dor de cabeça, vai ser uma cefaleia, mas nem toda cefaleia vai ser uma enxaqueca. Isso é bem importante porque existe grande controvérsia e muita confusão em relação a isso. Muitos pacientes dizem, eu tenho enxaqueca. Vai ver, na verdade, não é enxaqueca, né? Então isso é bem importante a gente definir. Nem toda a dor de cabeça vai ser uma enxaqueca, mas toda enxaqueca vai ser uma dor de cabeça. Existem mais de 300 tipos de dor de cabeça, todas catalogadas pela Sociedade Internacional de Cefaleias, sendo a última classificação de 2004. Existindo mais de 300 tipos, desde as mais comuns até as mais raras de nós encontrarmos. Talvez as mais comuns que temos é a cefaleia tensional e a enxaqueca, que a gente vê bastante no consultório. A partir daí, as coisas mais raras, como a cefaleia em salva, a cefaleia em cluster, que a gente pode falar depois, as trigeminalgias autonômicas. Como é que é a cefaleia em? Salvas. Salvas. E as trigeminalgias, que faz parte das trigeminalgias autonômicas, que é um tipo de dor de cabeça específico também. Tipo assim, aquela dor do trigêmeo, coisa assim, parecida? É meio parecido, assim. São coisas parecidas, mas que a gente tem que aprender, na verdade, a diferenciar. Quando a gente fala de trigeminalgia, a gente tem não só a dor, né? A gente tem comprometimento do sistema nervoso vegetativo importante, como lacrimejamento, queda de pálpebra. Triminalgia, é um termo que eu não tinha ouvido. As trigeminalgias autonômicas, na verdade, relacionada a trigêmeo, né? Uhum. Então, são coisas mais diferentes. É diferente da neurologia do trigêmeo, porque a neurologia do trigêmeo é só a dor trigeminal e não necessariamente tem comprometimento autonômico que a gente vê nesse tipo de dor de cabeça. Uhum. É mais raro de a gente encontrar, mas a gente acaba encontrando e é muito subdiagnosticado muitas vezes. Como é que se faz o diagnóstico diferencial disso, Alexandre? Bom, o diagnóstico... O paciente chega na clínica, estava gozando aqui, porque normalmente a gente diz que não tem mulher sem dor de cabeça, mas hoje em dia acho que é uma doença que afeta todo mundo, né? Se vê muito paciente masculino também se queixando de dor de cabeça, não é mais uma desculpa só feminina. Entre aspas, desculpa, né? Mas como é que chega o paciente no consultório e como é que tu faz, qual é o diferencial? Bom, primeiro assim, o diagnóstico da dor de cabeça, uma coisa que a gente sempre fala quando se dá aula, é assim, o diagnóstico é eminentemente clínico, raramente se pede alguns exames de imagem, é sentar, conversar, examinar o paciente, coisa que hoje em dia está se deixando de fazer e não podemos esquecer disso, que é o básico, é sentar, conversar e examinar o paciente. Existem critérios específicos, conforme a classificação internacional de cefaleias, que tu consegue, coletando os dados referentes a esses critérios, classificar as dores de cabeça, basicamente. Se nós pensarmos em enxaqueca é uma dor de cabeça
predominantemente mulheres, como vocês já mesmos comentaram, até existe essa coisa... essa gozação, né? Essa... Brincadeira que normalmente é a mulher que tem. Exatamente, e chega a ser uma coisa triste, às vezes tu pega pacientes com 30 anos de dor de cabeça e nunca tratou, né? Com coisas que tu poderia tratar e essa paciente ser muito bem tratada e muito bem resolvida sobre esse ponto. Assim. É muito triste tu ver uma paciente com dor de cabeça crônica por 10 anos, 10, 20 anos e nunca ter sido tratada em pleno século XXI. Uma coisa meio... para pensar, uma coisa absurda, assim. E claro, tu tem aquela coisa assim, é mulher. Então é bobagem, né? Tá de frescura. E a gente para pensar que só quem tem enxaqueca, acho que entende a outra pessoa que tem enxaqueca. Eu não tenho, mas dá para tu ter uma base quando tu trabalha com esse tipo de patologia, assim. É muito ruim, é muito incapacitante quem tem, assim. Então, uma das coisas que eu acho triste, assim, é tu chegar a paciente, tu pergunta assim, como é que é a tua dor de cabeça? Que é uma das coisas que a gente usa para classificação. Uma dor de cabeça normal. Não existe dor de cabeça normal, não existe dor normal. Dor é uma reação do teu organismo, uma reação de adaptação do teu organismo, ou uma reação de que alguma coisa está errada. É muito triste uma pessoa dizer assim, a dor é uma coisa normal. Não, o ser humano não foi feito para conviver com dor. A dor é um sinal, né? Um sinal, é um alerta que alguma coisa está errada, né? Mas a classificação, o diagnóstico, basicamente, por exemplo, da enxaqueca, que é uma coisa que nós estávamos conversando, assim, é uma dor de cabeça de forte intensidade. Seja, nós pedimos para o paciente referir pela escala análogo verbal, análogo visual de dor, uma escala de 0 a 10, geralmente entre 8 e 10, é o mais comum de encontrarmos. Habitualmente, inicia no início da manhã, ou acorda o paciente durante o sono, uma dor de cabeça predominantemente hemicraniana, de um lado só da cabeça, de caráter pulsátil. Na minoria das vezes pode ser em aperto, ou iniciar pulsátil, iniciar de um lado só estonar holocraniana, acompanhadas de náuseas ou vômitos, com fono e fotofobia, ou seja, sensibilidade à luz, sensibilidade ao som. A frequência vai variar de paciente para paciente também. Isso também vai nos orientar a fazer tratamento, que a gente pode falar a posteriori. Outra coisa que acho que é importante a gente ter noção, assim, criança também tem dor de cabeça e é subdiagnosticado. É aquela coisa que eu sempre digo assim, é um ataque de fígado, dá um chá de Marcelo, deita e vai dormir, que é o que a gente vê habitualmente. A gente tem que ter essa cultura popular, na verdade, chega a ser uma fantasia, que a enxaqueca é um ataque de fígado. O fígado não ataca, né? O fígado se atacar é porque está tendo algum processo inflamatório, alguma reação, algum processo viral, alguma coisa assim. Então, isso na maioria das vezes é enxaqueca, é náusea, é dor de cabeça, é vômito e é dor, é uma coisa incapacitante. Outro tipo de dor de cabeça que a gente tem também é a cefaleia tensional, que é a mais comum de nós encontrarmos na população, também subdiagnosticada. Por quê? Porque muitas vezes o paciente não chega ao tratamento, ao médico para fazer o tratamento, porque acaba se tratando em casa, porque a vizinha disse toma isso, o vizinho disse toma aquilo, aquela cultura popular que nós temos, mas é a mais comum de nós encontrarmos. Habitualmente ocorre mais em homens, ao contrário ao contrário da enxaqueca, existe uma prevalência semelhante entre homens e mulheres, habitualmente bilateral, de caráter tensional, em aperto, né, como os pacientes se referem como se tivesse uma faixa apertando a cabeça, podendo ter sensibilidade à luz ou sensibilidade ao som, e raramente a gente vai encontrar o quadro de náusea associado, um enjoo, a não ser que a dor esteja muito forte, mas não é uma coisa característica, ao contrário da enxaqueca, que a gente tem náusea, a gente pode ter vômitos, a gente tem fono, a gente tem fotofobia associada. Alexandre, desculpa. Por que está muito associado com a menstruação na mulher ou menopausa? É por causa dos hormônios só? Existe uma teoria, na verdade, assim, o que acaba acontecendo? Tem uma teoria, por que é mais prevalente nas mulheres? Principalmente por causa do quadro hormonal, porque a mulher oscila muito o quadro hormonal dela. As oscilações do estrogênio seriam uma das possíveis causas dessa prevalência de enxaqueca nas mulheres. O estrogênio ele não funciona basicamente só como hormônio, ele é um neuromodulador bem importante, que em determinadas, se ele se mantém em níveis estáveis, coisa que a gente não encontra quando a mulher cicla, quando a mulher menstrua, ele não liberaria, se ele se mantém em níveis estáveis, ele não liberaria uma substância pró-inflamatória, uma substância pró-vasodilatadora, que desencadearia a enxaqueca em si.
Então, o que acontece na menstruação? Tu tem um nível de estrogênio, dependendo de depois de um certo tempo, ele faz uma queda brusca, porque é para tu poderes menstruar. Só que nessa queda brusca, nessa oscilação hormonal, tu acaba liberando CGRP, que é um neuropeptídeo responsável pelo desengajamento de enxaqueca, um dos principais dele. Tu acaba liberando e faz com que isso acabe desencadeando crise no organismo já propício a ter a enxaqueca em si. Não quer dizer assim, é só quando eu menstruo que eu vou ter dor de cabeça. Não necessariamente. Às vezes, quando tu acrescenta estrogênio, por exemplo, na terapia de reposição hormonal, ou quando tu faz alguma reposição, que não necessariamente seja terapia de reposição hormonal, qualquer oscilação de estrogênio no indivíduo que já tem propensão a fazer a enxaqueca, tu vai fazer, ou para mais ou para menos esse estrogênio, tu pode fazer crise. Quer dizer, o estrogênio é um fator desencadeante. É um fator desencadeante bem importante. E no homem a explicação... É que a gente não cicla, né? O homem tem, teoricamente, um hormônio que sobe, estabiliza e baixa. E a mulher são 3 hormônios, inclusive masculino, né? Exatamente. Que pode estar associado. É o estrogênio, na verdade, que é um dos neuromoduladores desse peptídeo. A enxaqueca, ela tem um fator também genético, né? Tem. A gente vê que a enxaqueca tem um componente hereditário bem importante, só que assim, não se consegue definir qual é o tipo de herança, se é autossômica, se é autossômico dominante, se é ligado ao X, se é mitocondrial. Acreditava-se que pudesse ser uma doença mitocondrial, mas não tem geneticamente definido qual é o padrão de herança da enxaqueca. O que a gente sabe é que famílias de enxaquecoses vão ter indivíduos têm a maior propensão a fazer enxaqueca do que famílias não enxaquecosas. Pode passar de filha para filha, como de filha para filho. Independente, não existe um padrão de herança definido. E aquele negócio dos sinais, que a pessoa que tem enxaqueca começa a ver estrelinha, ou escuta barulho... O meu puxa-nuca. Isso é mito? Não, isso não é mito. Isso é uma coisa bem interessante a gente conversar, porque a população não tem esclarecimento adequado sobre isso. Na verdade, quando a gente fala em enxaqueca, a gente tem que pensar assim, a enxaqueca, existem 4 etapas depois que ela inicia. Claro, o paciente que tem enxaqueca vai lembrar o quê? Da dor de cabeça, que é o principal, que é só o final, né? Que é o final, que é na verdade, o resultado de todo um evento que se inicia, às vezes 24, 48 horas antes. E, inicialmente, a gente pode ter uma coisa que chama-se pródromo, que são, na verdade, uma sintomatologia de ordem psicológica ou mesmo somática, que pode estar que se a gente consegue identificar e barrar isso, a gente consegue evitar que o indivíduo desencadeie a dor de cabeça. O que características, exemplos de pródromo? Dor cervical é uma coisa importante. Às vezes, que dor, meu pescoço está duro e tal. Dali 12, 24 horas desencadeia a crise. Se o indivíduo se dá conta que isso acontece, ele pode tomar uma providência, usar um medicamento, alguma coisa que a gente orienta, e não desencadear a crise depois. Outra coisa que é bem importante, assim, eu comi um monte de chocolate e tive dor de cabeça. Então eu não posso comer chocolate. Não é bem assim. Essa coisa de comer isso, comer aquilo, a gente tem que individualizar de paciente para paciente. Nem todo mundo vai desencadear dor de cabeça por comer o chocolate, por comer o vinho, por comer o queijo. Isso é bem variado na população. O que acaba acontecendo? Às vezes o indivíduo que enxaquecoso, ele faz fissura por doce. Crave, é bem característico nesse indivíduo enxaquecoso. Aí tu vai lá, tá com crave, tá com a fissura, tu come doce, tipo bicho, né? Se ataca a comer doce. Depois que come esse doce, o que vai acabar acontecendo? Desencadeia a crise depois. Essa vontade do doce já seria um pródromo? Já é um pródromo. E aí tu come aquilo tudo e tem dor de cabeça. Foi o doce que eu comi, foi o chocolate que eu comi. Não, necessariamente não é isso. É o pródromo que a gente chama. Às vezes tu tem um excesso de bocejo, cansaço, irritação, mau humor. Isso tudo é uma coisa que se o indivíduo consegue se dar conta, a gente consegue muitas vezes barrar. É bem importante isso. Assim. Na verdade, assim, eu que sou uma pessoa que tem um pouquinho de experiência, eu tenho mais ou menos 40 anos de experiência de enxaqueca, porque eu tenho enxaqueca. Eu, por exemplo, eu preciso dormir bem, tenho que comer bem. Se eu não dormir bem, eu tenho enxaqueca. Se eu não comer bem, se eu passar fome, eu tenho enxaqueca. Se eu comer muito chocolate, eu tenho enxaqueca. Tu tem sempre, então, na verdade. Não, se eu dormir bem, eu não tenho enxaqueca. Se dormisse, não, o que eu ia dizer é que a pessoa que dorme bem, quem tem enxaqueca precisa dormir, tem que ter um sono correto, né? Na verdade, assim,
São os fatores encadeantes que a gente pode conversar, assim, é bem interessante. São fatores que A desencadeiam. gente pode, acho que no próximo quadro, Ana, começar com a Tatiana, vamos falar a respeito de prevenção, já que nós fizemos um diagnóstico básico, e depois, de repente, como é que a gente Onde a previne e trata, fisioterapia ajuda nisso, Onde a né? fisioterapia ajuda. Tá bem? Tá bom. Então, Está nos assistindo agora, o assunto hoje é enxaqueca. Nós demoramos um pouco para voltar, porque a Ana está fazendo consulta aqui com um colega neurologista no intervalo. Mas nós vamos começar a falar de novo de enxaqueca. E como nós já falamos em diagnóstico diferencial, vamos falar um pouquinho sobre prevenção, Tatiana. No que a fisioterapia pode ajudar na prevenção da enxaqueca? Bom, primeiramente, boa noite. Obrigada pela oportunidade de eu estar aqui esclarecendo que existe sim tratamento preventivo. Então, o que a fisioterapia ela pode ajudar? Nós temos várias técnicas, várias condutas, né? Mas o que a Sociedade Internacional, que, como o doutor disse, ela nos mostra que o exercício físico ele é o melhor tratamento, né? Agora, com a fisioterapia junto, a gente tem a hidroterapia, que no momento que tu faz o exercício, tu também promove um relaxamento, né? Então, tu vai unir essas duas coisas, o exercício e o relaxamento. Tá, isso tu faz como prevenção. Isso. Como é que se usa? O paciente sabe que ele tem